Não é tão difícil se lembrar da luta contra Daki e Gyutaro, que foi muito difícil e quase levou a vida de um pilar. Se tivesse demorado mais um pouco, o Uzui com certeza teria perdido a sua vida. E essa era a lua superior mais fraca. Agora temos luas superiores mais fortes. E não temos só uma, mas temos duas. Já faz bastante tempo que os caçadores de Oni não conseguem derrotar uma lua superior. E agora esse é um ataque de duas, que são muito mais poderosos do que Daki e Gyutaro. Para o Tanjiro e os outros, enfrentar Gyoko e Hantengo sozinhos é algo impossível, mesmo com a ajuda de dois pilares. O Tokito e a Mitsuri estão no local, mas como derrotar duas luas superiores, se nem todos os pilares conseguiram fazer isso até hoje? Já pensou em trabalhar lendo mangás? Clique no link na descrição e descubra como se tornar um profissional na arte de ler os mangás. Eles vão ter que fazer o impossível para vencer essa batalha. E vamos entender agora por que essas luas superiores são tão fortes. O Hantengo e o Gyoko têm histórias obscuras, e algumas delas até secretas. Isso foi mantido em segredo, já que o material que tem a história do Gyoko só está em japonês e não recebeu nem tradução para o inglês ainda. Mas nesse vídeo nós vamos ver a história na íntegra. Ou seja, essa história saiu apenas em materiais extra. Então vamos ver agora por que esses dois Onis são tão poderosos e como eles se tornaram luas superiores. Gyoko tem a aparência mais grotesca e mais bizarra entre todos os luas superiores, e ele ocupa o cargo de Lua Superior 5. Antes de se tornar Oni, seu nome era Managi, e ele já era extremamente bizarro mesmo na sua forma humana. Ele vivia em uma isolada e pobre ilha de pescadores. Seus pais eram pescadores, e ele era apenas um jovem. Gyoko gostava de observar os pescadores limpando os seus peixes e arrancando as suas vísceras. Ele achava que aquilo era um tipo de arte, e começou a colecionar vísceras, restos de animais, e se apaixonou pela arte de arrancar vísceras. Isso ainda na sua forma humana. Os pais de Gyoko achavam tudo aquilo muito estranho, mas eles não tentaram parar nem desencorajar o menino. O Gyoko tinha um desvio mental, provavelmente uma psicopatia, e onde as pessoas viam morte, ele via beleza e arte. E acontece que um dia os pais do Gyoko saíram para pescar, só que eles nunca mais voltaram. As horas iam se passando, e o Gyoko ficou preocupado. Todas as pessoas nesse vilarejo se conheciam e logo deram falta deles. Algum acidente deveria ter acontecido durante a pescaria e provavelmente eles estariam em apuros e precisariam ser salvos. O vilarejo organizou alguns grupos de buscas, mas nada dos pais do Gyoko aparecerem. Então se passaram alguns dias. Gyoko estava completamente entregue à sua própria loucura, agora sem os seus pais. Mas alguns dias depois veio a notícia. Seus pais foram encontrados, mas eles já não estavam mais com vida. Os pais do Gyoko de fato saíram para pescar, mas aconteceu um acidente com eles e eles morreram afogados. O que os outros pescadores do vilarejo encontraram foram o resto dos corpos deles. Muitas partes haviam sido arrancadas e comidas pelos peixes, afinal seus corpos ficaram boiando na água, e o Gyoko decidiu ir vê-los para poder se despedir. Gyoko, ao ver seus pais aos pedaços cobertos de insetos, ficou fascinado por aquela cena. Ele acreditava que aquela era uma expressão máxima de arte. Ele gostou tanto da cena que ele viu, que ele entendeu que os peixes, sem o intestino, não eram nada comparado com aquilo. As carcaças humanas eram uma arte muito maior, muito melhor e muito mais bela. Então o Gyoko começou a cogitar a possibilidade dele mesmo fazer as suas próprias obras de arte com humanos. Afinal, ele tinha achado seus pais tão belos naquele estado, que ele deveria tentar reproduzir aquela arte. Uma mente que já era perturbada o suficiente ficou completamente insana logo após Gyoko perder os seus pais. Ele não conseguiu lidar com a informação e ele ficou completamente louco. E o seu comportamento estranho logo foi notado por todas as pessoas do vilarejo que começaram a evitá-lo. Então, Gyoko começou a reunir na sua casa carcaças de animais cada vez maiores, cada vez acreditando que a sua arte estava mais bela. Sua aparência era completamente desgastada. Ele parecia um morador de rua. Parecia que ele vivia no meio do lixo. Sua casa tinha um cheiro de morte terrível, e ele vivia rodeado de carcaças de animais e restos de coisas vivas. E assim o tempo se passou. Gyoko cresceu com a sua loucura e insanidade, e logo ele ficou famoso na região por ser a pessoa mais bizarra que vivia ali. Essa bizarrice era rejeitada e até odiada por algumas pessoas. Alguns outros faziam piadas com ele. Afinal, ele era só um homem que tinha ficado louco ao perder os seus pais. E ele viveu por todos esses anos isolado apenas com as suas artes. E assim, Gyoko montou vários altares na sua casa,
verdadeiros templos de adoração a criaturas mortas. Restos, intestinos e outros órgãos eram expostos como itens extremamente caros. E para ele, tudo isso fazia o maior sentido. Gyoko se divertia admirando durante todo o dia, completamente sozinho, suas maravilhosas obras de arte, que na sua própria visão eram as coisas mais lindas do mundo. E com o passar dos anos, Gyoko passou a achar suas artes muito simples. Eram todas iguais, não havia uma diferença. Ele não conseguia chegar em uma arte tão perfeita quanto a arte que os seus pais fizeram. E esse tédio o levou a ter ideias. A matéria-prima para construir as suas artes teria que ser alguma coisa diferente dos peixes ou outros animais que ele já havia colecionado. Teria que ser algo mais complexo. E essa complexibilidade só poderia vir de uma arte humana. O problema que o Gyoko encontrava era que os cidadãos do vilarejo logo iriam notar e se voltariam contra ele. Por isso, até hoje ele não fez uma arte humana, mas ele tem certeza que se ele conseguisse desaparecer com algum humano, ele conseguiria recriar uma arte tão bela quanto a dos seus pais. E assim ele poderia ter uma arte suprema. Sem ideias, entediado e sem saber o que fazer, começou a construir jarros. Jarros exatamente iguais ao que ele faz na sua forma de Oni. Na verdade, Gyoko na sua forma humana já era muito pior que vários Onis comuns. E ele criou esse vaso como uma armadilha. Esse vaso seria o receptáculo da sua arte humana perfeita. Afinal, ele esconderia ali dentro o humano com o qual ele iria desaparecer. E assim, só ele poderia ver o humano lá dentro. E ninguém daria falta nem procuraria o humano dentro da casa dele. Pelo menos era isso que ele acreditava. Só que o humano não poderia ser muito grande. Afinal, o jarro era pequeno. Só que Gyoko sempre foi muito baixinho. Ele tinha cerca de 1,5 m e menos de 40 quilos. Baixinho e extremamente magro, ele jamais conseguiria derrotar um humano adulto, muito menos tirar a sua vida e enfiá-lo dentro de um jarro. Ele era fraco, magro, desnutrido e sua aparência era bizarra. Sem saber o que fazer e chateado, Gyoko decidiu andar pelo vilarejo. Todas as pessoas achavam ele muito estranho por fazer o que ele fazia, mas ninguém falava nada diretamente para ele. Mas essa inocência não vive com as crianças. Uma criança seguiu o Gyoko e, andando atrás dele, decidiu zombar dele, dizendo que ele era maluco, que ele não tinha superado a perda dos seus pais e que ele era bizarro, estranho e fedia. Então ali, o Gyoko viu a oportunidade perfeita. Uma criança com um tamanho tão reduzido e com uma força física tão pequena seria o ideal para colocar dentro daquele jarro e criar a sua primeira obra de arte suprema, uma obra de arte humana. Ele aproveita que aquela criança está o insultando e decide pegá-la à força. Ele leva o garoto até a sua casa e durante a noite ninguém notou que o garoto desapareceu. Ele o eliminou, arrancou suas vísceras como se arranca de um peixe e colocou suas partes dentro do jarro, escondendo a criança ali e, segundo ele, fazendo a sua maravilhosa arte. Agora, Gyoko colocaria isso como uma figura de exposição máxima, para que ele pudesse olhar e se admirar da maravilhosa arte que ele teria conseguido fazer. Eventualmente, alguém daria falta da criança, mas ele jamais deixaria ninguém encontrar a criança dentro do jarro. Afinal, aquilo era a sua obra de arte e ninguém mais conseguia entender a beleza das artes do Gyoko. Quando os pais deram falta da criança, eles procuraram pelo vilarejo e não conseguiram encontrar. Mas alguém havia visto o Gyoko e a criança juntos. Então os pais da criança, enfurecidos, decidiram invadir a casa do Gyoko. Ao invadirem a casa do Gyoko, eles viram aquela figura de arte bizarra. O filho deles havia sido transformado em algo completamente deformado e agora não teria mais volta. Os pais da criança estavam enfurecidos e o Gyoko não tinha como se defender. Ele já tinha ganhado o título por toda a cidade de ser uma pessoa pior do que um Oni. E mesmo os Onis sendo apenas lenda nesse vilarejo, muitas pessoas já acreditavam que o Gyoko era um. E rapidamente, a notícia de que uma pessoa tão ruim quanto um Oni existia nesse mundo se espalhou pela região. E o Muzan rapidamente ficou sabendo disso. Ele mostrou um grande interesse em saber que tem uma pessoa que tem tanta maldade no seu coração e decidiu ir pessoalmente até aquele vilarejo conhecer o Gyoko. Mas enquanto o Muzan estava a caminho, os pais da criança decidiram eliminar o Gyoko. Exigindo vingança pela vida do seu filho, eles atravessaram o Gyoko com uma ferramenta aguda de pesca. E ali ele ficou preso na parede. Os pais da criança acreditaram que ele havia morrido no momento, mas na verdade ele permaneceu com vida. Mas ficou parado, quieto, imóvel como se realmente tivesse morrido. E assim eles levaram os restos do seu filho para enterrar
e o Gyoko ficou ali. Apesar de estar gravemente ferido, ele ainda estava vivo. E então, Muzan chegou. Ele chegou e viu aquela criatura. Ele viu aquela casa toda adornada com carcaças e restos de animais. E ele sentiu aquele tenebroso cheiro daquela verdadeira casa de horrores. Muzan então entendeu que aquele era Gyoko, o humano considerado Oni, e decidiu partilhar com ele o seu sangue. Gyoko não só foi compatível com o sangue de Muzan, como se tornou um dos Onis mais poderosos de toda a história. E assim o humano, bizarro e psicopata Managi morreu e surgiu o Gyoko. E o Gyoko é uma das luas superiores que tem o Gekijutsu mais variado que existe, conseguindo invocar todo o tipo de artes para dentro e para fora dos seus jarros, além de conseguir se teletransportar e moldar centenas de coisas diferentes. Na sua carreira, Gyoko conseguiu eliminar mais de 15 pilares sem dificuldades. Nenhuma habilidade com a katana ou respiração de caçadores foi forte o suficiente para fazer frente ao Gyoko. Era necessário algo mais. Era necessário um milagre. E esse milagre vai ser o mesmo usado para destruir o Hantengo, que também é um dos mais poderosos luas superiores de toda a história. O Hantengo já tem uma realidade totalmente diferente. Hantengo era um homem que se auto-justificava e tinha muito auto-piedade. Na sua forma humana, ele costumava cometer vários crimes, entre eles assassinatos. Mas ele sempre tinha uma boa desculpa para explicar por que ele precisava fazer aquilo, por que ele tinha que ter eliminado aquela pessoa, por que ele tinha que ter tirado a vida daquela criança, ou por que aquelas mulheres tinham que ser sufocadas de uma a uma. Ele sempre tinha uma boa explicação e muito autopiedade. Tudo era justificado, tudo tinha uma boa desculpa e ele sempre era uma vítima. No final, todos os seus crimes e assassinatos eram justificados por ele mesmo, e ele nunca acreditou durante toda a sua vida como humano que ele foi culpado de alguma coisa. Ele sempre era inocente agindo em legítima defesa, mesmo que as pessoas à sua volta não estivessem fazendo nada. Ele nunca tinha a culpa e ele era isento de responsabilidades. E o pior de tudo é que ele acreditava nisso do fundo do seu coração. Logo, o homem que não sentia culpa dos seus próprios crimes se tornou famoso, e então foi oferecido para ele se tornar um Oni. A falta de culpa mostra que Hantengo nunca teve controle das suas próprias emoções, ele nunca teve entendimento sobre elas, e ele na verdade tinha muitas personalidades. Essas personalidades se misturavam e faziam ele agir de diversas formas diferentes. Graças a todas essas personalidades contrastantes, o Hantengo se tornou vários corpos, sendo um Oni com 7 corpos. Hantengo é a forma principal dessa lua superior, que é uma versão em tamanho reduzido, cheio de medo e autopiedade. Ele possui um núcleo que precisa ser destruído para finalmente o Oni perder a vida. O próximo é o Sekido, a raiva, que simboliza um dos sentimentos do Oni. Ele usa um bastão chamado Kakara, que é usado para convocar poderosas ondas de choque. Sekido, usando o seu Kakara, pode controlar a eletricidade à vontade. O próximo é o Karako, o sentimento da alegria, e ele é capaz de desenvolver um leque chamado Bashousen, que é capaz de enviar ondas de ar extremamente poderosas, que são capazes de lançar seus adversários a longas distâncias. O outro corpo é o Waizetsu, simbolizado pela tristeza. A sua arma é uma lança que se chama Iari. A lança pode aumentar de tamanho ou mudar o seu poder de alcance. O outro corpo é o Urogi, o prazer. Esse tem o corpo em formato de arpia, tendo patas de ave e longas asas com a capacidade de voar pelos céus. Suas garras são tão afiadas quanto as lâminas de um pilar. E além disso, ele pode lançar ondas sonoras extremamente altas das suas cordas vocais. O próximo corpo é o Zohaukuten, o ódio. Esse corpo se forma quando o Sekido, a raiva, absorve os outros 3 anteriores, o Karako, o Waizetsu e o Urogi, e a fusão deles cria o ódio. Ele é capaz de criar e controlar a madeira. Entre as suas criações, ele é capaz de criar dragões gigantes de madeira que podem alcançar até 20 metros. E os dragões podem usar os poderes dos Onis que ele absorveu. Sendo assim, o grito sônico do Urogi, as ondas de ar do Karako ou a eletricidade do Sekido podem ser usadas pelo dragão de madeira. Só que essas técnicas, ao serem usadas pelo corpo do ódio, são muito mais poderosas. Os dragões de madeira, além de se regenerarem, podem se multiplicar e aumentar de tamanho infinitamente. E o último e mais estranho corpo é o Urami, o ressentimento. Esse é o último corpo do Hantengo, e como o último meio de defesa,
Ele é extremamente pequeno, mas sua pele é muito dura. Mas ele pode se tornar um gigante, e ao se tornar um gigante, sua aparência fica muito mais ameaçadora. Todos esses corpos e todas essas transformações mostram como a mente do Hantengo, como humano, era complexa, como os seus sentimentos nunca foram bem resolvidos, e como os seus transtornos mentais se tornaram Onis. A materialização da sua confusão mental se tornou o puro poder, e enfrentar esses adversários, para o Tanjiro atual, é completamente impossível. Tanjiro, Nezuko e os outros vão precisar usar muito mais do que o poder atual. Eles vão ter que evoluir durante essa luta. Vão ter que se tornar muito mais fortes, muito mais poderosos e despertar novas habilidades para conseguir derrotar essas luas superiores que são algo muito além da compreensão. Mitsuri e Tokito também vão ter que receber essa ressonância de poder e vão ter que evoluir durante o combate. Caso contrário, eles não vão resistir. Essa luta é a luta mais difícil até o momento em todo o Demon Slayer. Desde o início da história até agora, nunca aconteceu uma batalha tão insana. E enfrentar esses dois será um desafio que irá evoluir não só o Tanjiro e os outros envolvidos na batalha, mas vai mudar para sempre o esquadrão de caçadores de Onis. Ele vai se transformar de uma forma como ele nunca foi antes, buscando as suas primeiras origens e se transformando por completo, tornando cada um dos caçadores muito mais fortes e eficazes na batalha contra os Onis. E é claro que a nova espada do Tanjiro vai fazer toda a diferença. Afinal, durante toda essa luta contra os Onis, ele está lutando com uma espada improvisada. Essa espada nem sequer é a espada oficial do Tanjiro. A espada que ele achou dentro do boneco de treinamento ainda está passando por um processo com o ferreiro, e ele vai ter que superar os seus limites com essa espada mais ou menos. Mesmo assim, quando ele adquirir os seus novos poderes e novas habilidades, ele ainda vai pegar uma espada lendária. E assim, o Tanjiro vai chegar finalmente na sua forma mais poderosa e também a sua forma final na história. Para ver todos os detalhes sobre a espada final do Tanjiro, veja esse vídeo que eu fiz na sequência, contando todos os detalhes sobre essa nova katana, a nova e última katana do Tanjiro. Não deixe de ver na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.